Olá, irmãos. Este é o momento de oração. Nós vamos orar juntos. E eu gosto de lembrar que este momento não é um momento mágico. A nossa intenção é tornar conhecidas as necessidades, os problemas e também dar o testemunho de como Deus tem agido em resposta às muitas orações. Nós apresentamos esses motivos, nós oramos, eu espero que você esteja sempre acompanhando e orando junto e levando consigo os motivos de oração nas suas orações particulares e familiares, tá bom? Olha só um texto magnífico de Tiago 5, 17 a 18. Elias era tão humano quanto nós, e entretanto, quando orou fervorosamente para que não chovesse, não choveu durante 3 anos e meio. Depois, ele orou de novo, desta vez para que chovesse, e a chuva desceu e a terra produziu os seus frutos. O que me chama muita atenção aqui nem é tanto o milagre, porque a gente encontra muitos milagres na palavra de Deus, muitas coisas extraordinárias. Mas o que me chama a atenção aqui é essa expressão: Elias era tão humano quanto nós. Elias tinha as mesmas limitações que nós temos, as mesmas dificuldades. Elias era um pecador, apesar de ser um profeta, de ser um homem de Deus, tinha seus problemas, mas ele orou e Deus atendeu. Então, eu creio que Tiago, nesse texto, está querendo nos lembrar que a oração fervorosa, a oração que produz resultados, a oração que move a mão de Deus, não é a oração dos grandes místicos, não é a oração dos grandes líderes eclesiásticos, pastores, profetas, milagreiros. É a oração do justo, a oração de uma pessoa como nós, como Elias. Deus está atento às nossas orações. E é por isso que a gente ora. E por isso a gente apresenta os nossos motivos, como alguns irmãos aqui apresentaram os seus motivos de oração, como a Eliana Fichernes. Ela pede oração pela saúde da sua família e das famílias da IBVA. Também pede pela vacinação contra a Covid-19, que possa atender todo o nosso país e que os resultados sejam aqueles esperados. O Alexandre Almeida agradece as orações dos irmãos, mas a dona Jandira, a sogra da irmã do Alexandre, ele havia feito um pedido por ela, pela sua saúde. Infelizmente, ela estava internada e faleceu no último domingo de parada cardíaca, em decorrência da Covid-19. Que Deus esteja confortando os familiares da dona Jandira. E o Alexandre também agradece pela proteção que Deus tem dado e pela sua mãe, que tomou a primeira dose da vacina nesta semana. Que Deus abençoe. Esperamos todos ansiosamente esta vacina. A Débora Baldi pede oração pelo seu marido Júlio no trabalho e agradece pelas orações. A Elisa Artuso pede oração pela sua família, que o Senhor os livre desse terror e que as pessoas que estão nos hospitais tenham a graça da cura, que só Jesus pode conceder. Que Deus tenha misericórdia. Josélia Sátiro, o seu pedido de oração é por todas as irmãs e irmãos da igreja. Que Deus continue abençoando, nos protegendo de todos os males. Amém. A Cristiane Marcione, o motivo de oração é agradecimento, porque a Cristiane e o Marcione completaram 19 anos de casado nesta semana. 19, e eu fiz o casamento deste querido casal. Até aqui Deus os ajudou.
Que Deus os abençoe, continue abençoando e que vocês continuem sendo esta bênção que são em nossa vida. A Sônia e o Curtinaites são imensamente agradecidos a Jesus Cristo pela proteção e misericórdia que tem para com a família. Intercedem junto a Ele pelas pessoas que estão atravessando pelas tribulações deste mal que está assolando o mundo. E pedem ao Senhor Jesus que aumentem a sua fé. Eu gostaria também de colocar um pedido feito pelo pastor Rogério, da Igreja Batista Getsemane. O seu genro foi entubado nesta segunda-feira com a Covid-19. Que Deus tenha misericórdia deste rapaz, abençoe a filha e a neta do pastor Rogério. Estejamos orando por esses pedidos. E agora eu peço que você coloque-se diante de Deus em oração, com fé, reconhecendo que você está do mesmo tipo do Elias, você é igualzinho a Elias. Então, ore com fé e vamos levar conosco durante o restante desta semana esses pedidos de oração. Vamos orar, meus irmãos? Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por este momento precioso na tua presença. Quero te agradecer pela certeza de que tu nos ouves, de que tu te importas conosco, que tu nos amas. Ó Pai, o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro. O Senhor é o nosso provedor. O Senhor é o Jeová Rafá que nos sara. Ó Deus, muitos dos pedidos aqui colocados envolvem enfermidades. Ó Pai, o Senhor pode visitar cada uma dessas pessoas neste momento, visitando o leito de dor, aqueles que estão entubados, aqueles que estão sentindo dores, aqueles que estão com dificuldade de respiração. Tenha misericórdia dessas vidas, Senhor. Opera poderosamente em cada um deles. Sê com os médicos, com as enfermeiras, com todos aqueles que trabalham na área da saúde. Sê, ó Deus, com este novo ministro da saúde que está sendo convocado, ó Pai, que ele tenha sabedoria e possa agir, ó Deus, com bom senso, possa agir, Senhor, não pensando em obedecer apenas ordens que são tão contraditórias, mas que ele possa servir para o bem da população. Ó Deus de amor, eu te peço por aqueles que estão enlutados, sobretudo ali por aquela família da dona Jandira, Senhor, conforta os corações, como um falecimento, ele desorganiza uma família, ó Pai, trabalha na vida emocional e na fé dessas pessoas, ó Deus. Eu te peço também que tu abençoes o Marcione, que tu abençoes a Cristiane. Obrigado por mais um ano de vida. Eu tive um privilégio tão grande de fazer este casamento. Que o Senhor os guarde, os protejam na sua vida profissional, física, emocional. Abençoa como pais, abençoa-os como filhos e que eles continuem sempre sendo um testemunho vivo daquilo que o Senhor pode fazer na nossa vida, Pai. Ó Deus de amor, ser engrandecido, ser louvado, ser, ó Deus, que com todos aqueles que neste momento estão se colocando diante de Ti, ainda aqueles pedidos que não foram apresentados aqui, mas o Senhor conhece os nossos corações. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.
enquanto fôlego existir, pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Olá, hoje chegamos ao último capítulo da série de sermões Cristão Ateu. Como você sabe, o cristão ateu é aquela pessoa que crê em Deus, mas vive como se ele não existisse. O cristão ateu pode ser chamado também de religioso, porque o cristão ateu se relaciona com a religião, ele se relaciona com dogmas, mas não tem intimidade com Deus. Existe uma diferença entre crer em Deus e se relacionar com Ele. E talvez você venha dizer, puxa, mas não é suficiente crer? Eu digo com toda a convicção que não. A Bíblia diz que o diabo crê em Deus, mas ele treme, porque ele não tem relação com Deus. Então até o diabo pode crer. Nós vivemos num país religioso, num país onde cerca de 95% das pessoas creem em Deus. Mas este país não é nenhum pedacinho do céu. Crer é o primeiro passo. É importante, mas não pode ser o único passo. Então, esta série de mensagens visa adverti-lo contra o perigo de você não desenvolver um relacionamento profundo com Deus, se tornar um mero religioso, um cristão ateu. E depois de uma jornada de 10 semanas, hoje nós chegamos à última mensagem desta série. Hoje nós vamos falar sobre Deus e sobre a sua igreja. Nós vamos falar sobre a família de Deus na terra e sobre a importância da igreja para a nossa vida aqui na terra. O cristão ateu crê em Deus, mas não na igreja. Olha só o que diz Mateus 16, 18 e 19, palavra do Senhor Jesus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou inferno, não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Veja que Jesus fala primeiro da sua igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, igreja de Cristo. Lembre-se disso, a igreja é de Cristo. Uma das figuras usadas pela Bíblia para se referir à igreja é a noiva de Cristo. Você gostaria de que alguém falasse mal da sua noiva? A igreja é a noiva de Cristo e Cristo não se agrada de que falem mal da sua noiva. Jesus falou sobre esta pedra, referindo-se a Pedro. Há muita controvérsia sobre o que significa esta pedra. Será que Pedro é a pedra sobre a qual é construída a igreja? Eu acredito que não. Eu acredito que a pedra
é a declaração que Pedro fez um pouquinho antes, dizendo que Jesus Cristo era o Messias, o Filho do Deus vivo. Então, sobre o homem que está reconhecendo que eu sou o Messias, eu edificarei a minha igreja. Sobre esta declaração, porque a igreja é do Senhor Jesus Cristo. A igreja é a esperança do mundo. Num mundo tão conturbado, a igreja é a esperança. Não, a igreja não é um mero edifício, mas a igreja é um instrumento de edificação, de treinamento, de capacitação, de recuperação. A igreja não é um ponto de chegada, a igreja é um ponto de partida. A igreja não é um fim em si mesma. A igreja é um ponto de partida para que a igreja vá ao mundo, abençoando este mundo. A gente costuma ilustrar isso dizendo que a igreja é como aquele intervalo numa partida de futebol, aqueles 15 minutos. Os jogadores correm, se matam, aí tem o intervalo. Eles vão lá, tomam uma ducha, fazem uma massagem, tomam algum fortificante, tomam um Gatorade e recebem algumas instruções do técnico e sobem para o segundo tempo. A igreja é um intervalo. Você passa a semana toda, você passa muito tempo aí envolvido com negócios, envolvido com vizinhos, envolvido com a mídia, e aí você vem à igreja para se recuperar. A igreja vai lhe dar um novo ânimo. Esta é uma das funções da igreja. Erwin McNuss costuma dizer que o propósito da igreja não pode ser a sobrevivência ou mesmo a prosperidade. O propósito da igreja é o serviço. Nós estamos aqui simplesmente para nos acautelarmos, ficarmos fechados aqui, nos protegendo e sobrevivendo. Nós não estamos aqui simplesmente para conseguirmos coisas para o nosso clubinho. A igreja está aqui para servir. Multiplicam-se os movimentos que procuram exaltar a pessoa de Cristo em detrimento da igreja. Há um movimento chamado Cristo sim, igreja não. Hoje surgiu um neologismo, os desigrejados, pessoas que não querem mais saber de igreja, pessoas que estão tão desiludidos com a igreja, que se afastaram da igreja. Mas não há nada mais equivocado do que isso. A igreja é o corpo de Cristo e deve ser considerada assim, o corpo de Cristo. A igreja é uma bênção que Deus deixou para todos nós que cremos. Não se trata de uma alternativa entre Cristo e a sua igreja, como se nós pudéssemos dizer assim, Cristo sim, igreja não. O ensino global do Novo Testamento concorda com outra atitude. Cristo sim, igreja sim. Esta deve ser a nossa atitude como igreja. Craig Groeschel, no seu livro Cristão Ateu, ele diz que os cristãos ateus assumem compromissos frouxos com a igreja de Cristo. Isto quando assumem algum compromisso. Porque vivemos épocas em que as pessoas não querem mais compromissos com a sua igreja. E é triste porque enquanto muitos dão uma banana para a igreja, Cristo deu a sua vida para com ela. Para muitas pessoas a igreja não tem importância, elas simplesmente não querem ir à igreja, falta interesse. Simplesmente porque para eles a igreja é um bando de gente hipócrita, negacionistas, terraplanistas, que falam uma coisa e vivem outra diferente. É interessante porque, lendo lá na Bíblia, os cristãos de Jerusalém atraíam a simpatia do povo. Hoje, os cristãos
Aliás, eu prefiro usar a expressão os evangélicos. Hoje, eles atraem ódio e não simpatia, por causa da sua homofobia, armamentismo. Eu já vi cristão defendendo palavrão na sua mídia social. Houve uma ocasião aí que fez muito sucesso, uma reunião ministerial proibida para menores de 18 anos, em função das palavras chulas que foram utilizadas, e evangélicos defenderam o palavrão. Esses são os nossos evangélicos de hoje. Eu sei que alguns cristãos já apareceram na TV com dinheiro escondido na Bíblia, orando, agradecendo pelo dinheiro fruto da corrupção. Eu sei que há muitos evangélicos que são odiosos, interessados no seu poder, poder financeiro, poder político, poder econômico. Nós não estamos alheios a tudo isto, mas aquele cristão ateu que diz que não é importante, a igreja não tem valor para eles, o cristão ateu, ele pensa que a igreja é apenas um lugar, é um prédio, uma instituição. Mas a igreja é muito maior que um prédio, é muito maior que uma instituição. A igreja somos nós. A igreja é composta de todos aqueles que se entregaram a Cristo verdadeiramente, abriram seu coração e se renderam ao senhorio de Cristo, obedecem os seus ensinamentos, seguem o seu exemplo. A igreja somos nós. Igreja não é prédio. A pessoa pode abrir lá um salãozinho, pode se nomear pastor, bispo, apóstolo, ou qualquer outra coisa. A igreja não é isto. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. A igreja está submissa a Cristo. E qualquer palavra, qualquer atitude daquilo que se diz igreja, que contrarie os ensinamentos de Cristo, não é igreja. Não é igreja. Então, a questão não é vá à igreja, a questão é seja a igreja. O problema de fomentar a ideia de igreja como sendo um lugar é a mesma coisa de que fomentar a ideia do consumidor. Eu preciso estar num lugar em que eu goste de estar. Olha, onde eu gosto de estar e escolho é restaurante, igreja não. A igreja deve suprir as minhas necessidades, não os meus gostos, não as minhas vontades, não as minhas preferências, não as minhas ambições. Eu quero ficar rico, então eu vou à igreja. A igreja é um veículo escolhido por Deus para ir ao encontro das reais necessidades das pessoas, incluindo as suas necessidades. A igreja é lugar de fé, é lugar de esperança, é lugar de amor. Lá em Gálatas 6,10 nós lemos: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. A igreja é um lugar de promover o bem, de ajudar a todos. E a igreja é tão especial que devemos ajudar primeiro do que todas as outras pessoas. Eu estou na igreja para ajudar, para servir. Você pode pensar assim: não, eu preciso de uma igreja que satisfaça as minhas necessidades, eu preciso de uma igreja que me ajude. Sim, nós temos necessidade de cura,
de revelação, de paz, de amizades. Nós precisamos de verdade, de crescimento, precisamos de restauração, apoio, aceitação. Nós precisamos de pão, precisamos de salvação. Todas são necessidades reais que a igreja deve suprir na vida dos seus membros. São necessidades legítimas. Uma igreja deve suprir as necessidades dos discípulos e não fazer a vontade dos religiosos. A igreja não está aqui para promover religiosos, liderança ambiciosa, vaidosa, insensível à vida das pessoas. Igreja que está abrindo nesta pandemia, nesta situação que nós estamos vivendo, está revelando uma insensibilidade tremenda com relação aos seus membros e à comunidade. Igreja que está abrindo nesta época, está dando um péssimo testemunho, um péssimo exemplo para a comunidade em geral. A igreja não existe para nós. Nós somos a igreja e existimos para o mundo. Nós estamos aqui em função do mundo. Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão, vítima da Segunda Guerra Mundial, ele disse: a igreja só existe como igreja quando ela é relevante para os outros. O critério para se definir uma igreja é a sua relevância. A palavra igreja vem de eclésia, que significa chamados para fora. Nós não fomos chamados para ficar dentro de um prédio, nós somos chamados para ir fora. Nós recebemos a grande comissão e não a grande acomodação, porque há muitos cristãos acomodados. Nós recebemos, nós celebramos como igreja e nós repartimos com o mundo. A Europa fez da igreja um monumento. Há muitas igrejas fechadas na Europa, porque elas se transformaram num monumento. Nós queremos que a igreja seja um movimento, movendo-se em direção ao mundo. Às vezes eu ouço comentários do tipo assim: não existem mais igrejas como antigamente. E quando eu ouço isso, eu penso, isso acontece porque não existem igrejas para antigamente. A igreja de hoje existe para o mundo de hoje. Há um provérbio latino que diz assim: os tempos mudam e nós mudamos com eles. Não existem mais a igreja como antigamente, porque os tempos mudaram. Nós precisamos ser uma igreja para a nossa geração. Uma igreja só é relevante quando ela se torna relevante para toda a comunidade. Os cristãos ateus acreditam em Deus, mas não na sua igreja, porque pensam que não precisam dela. Se você vai à igreja e não gostou, ou mesmo está descontente com a sua igreja, se sentiu triste, magoado, desiludido ou decepcionado com a sua igreja, ao invés de deixar a igreja, seja um instrumento de transformação e não de reclamação. Pense em quanto a igreja poderia melhorar se você lhe dedicasse a sua vida, se você a valorizasse, a respeitasse e a promovesse. A igreja é a sua família. Não é à toa que nós nos chamamos
de irmãos. Deus não nos chamou para irmos à igreja. Deus nos chama para sermos a sua igreja. A igreja é um lugar para crer, para pertencer de forma extrema, haja o que houver, aconteça o que acontecer. A igreja é nossa família. Não podemos ser passivos, distantes. Precisamos estar presentes, atentos e comprometidos. Como devemos ser igreja? A igreja existe para alcançar, para servir a Deus e às pessoas. O que existe de errado em suprir as necessidades? Nada. Jesus nos enviou para fazermos isto neste mundo, suprirmos as necessidades. Jesus supriu as necessidades físicas, emocionais e espirituais no seu tempo. Na verdade, suprir as necessidades das pessoas é uma questão de obediência. Quando, após uma longa pregação e ensino para uma multidão, Jesus foi lembrado, foi avisado de que as pessoas precisavam ser despedidas porque elas estavam com fome e eles precisariam procurar um lugar para comer. E olha a palavra de Jesus: eles não precisam ir, deem-lhes vocês algo para comer, diz Mateus 14:16. E esta palavra é para mim, é para você hoje. Deem de comer a este mundo, física, espiritual, material, emocionalmente. Desejamos ser simplesmente uma igreja saudável, cumpridora de sua missão neste mundo. Em Atos 2, 41 a 47, e eu gostaria que você abrisse sua Bíblia nesse texto, e eu vou ler pausadamente a cada ponto. Mas nesse texto, esse texto fala para mim, fala para nós como igreja, do nosso sonho. Qual é o nosso sonho como igreja? E eu queria destacar aqui 5 pontos do nosso sonho sobre igreja. O primeiro, a igreja como uma comunidade formadora de discípulos. Em Atos capítulo 2, 42, nós lemos: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Veja, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, mas também à comunhão, partir do pão e às orações. Ensino prático associado à vida das pessoas. O texto não fala de ensino teórico, desassociado do repartir, desassociado do compartilhar. Há muita gente com a cabeça deste tamanho, mas o coração deste tamanho, sabe muito, conhece muita doutrina. Nós não queremos ser uma igreja caçadora de heresias. Nós queremos ser uma igreja que ensine coisas que as pessoas possam colocar em prática. Aquilo que se prega no domingo pode ser colocado em prática na segunda-feira. Ensino sem prática gera crentes obesos, crentes orgulhosos, detentores do saber. Podemos chamá-los de neofarisaicos, que eu quero distância. Porque esta gente não produz vida no espírito, e sim vida na letra. E isto é morte. Eu sonho como uma igreja discipuladora, o irmão mais velho ensinando e servindo de exemplo para o irmão mais novo. Nós não queremos produzir aqui prosélitos de sistemas, crentes evangélicos, mas queremos uma comunidade para gerar a vida de Jesus na vida das pessoas. A igreja dos nossos sonhos é uma igreja, uma comunidade adoradora. Todos, diz os versículos 44 e 47,
Todos estavam cheios de amor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E lemos também, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Sonho em termos uma igreja adoradora, tão grande, que será impossível ela não ser notada e ouvida pelas pessoas da nossa comunidade. Um local onde as celebrações atraiam multidões para adorarem a Deus diariamente, de forma viva, de forma espontânea, onde todos vivam cheios do temor de Deus. Neste lugar não existe espaço para facções, para partidos, para fofocas, para julgamentos, maledicências, intrigas, gritarias, invejas, competições, enfim, igrejas terrenas e demoníacas, que não procede da vida e da boca dos verdadeiros adoradores. O lugar onde indivíduos e pequenos grupos se reúnam para, de forma contagiante, celebrarem sua fé com grande alegria e poder espiritual. Deus não deseja uma igreja fria em adoração. Adoração com salmos, hinos, danças, palmas, novos cânticos, arte, espiritualidade e muita alegria. Lembrando que esta celebração em conjunto será reflexo da nossa adoração pessoal, entre você e Deus em primeiro lugar. Você não vem à igreja para adorar a Deus, você vem à igreja para continuar adorando e se unir a outros irmãos em adoração. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A igreja dos nossos sonhos é uma comunidade serva de todos. Versículo 45, Atos 2, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Sonho em termos uma igreja serva tão grande, que será impossível ela não gerar muitas oportunidades de serviço, de ministério para as pessoas. Uma grande família serva de todos, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, dos anciãos. Pessoas que serão cuidadas, serão amadas, através de pessoas que amem servir o próximo. Uma igreja onde o número de pessoas servindo em novos ministérios cresça todos os dias. Um lugar que, através do serviço, salve vidas. Servindo uns aos outros, primeiro aos irmãos e depois à comunidade. Suprindo a fome, cuidando dos doentes, das viúvas, dos pobres, dos órfãos, indo em direção à dor que as pessoas têm. Cada crente repartindo a mesa, o coração e a vida, servindo por natureza de ser. Todos procuramos um lugar para pertencer, e você encontrou. A sua igreja é um lugar para pertencer. Ela é muito importante em nosso processo de cura, de restauração, de reconstrução, e também a bênção de poder contar, reportar e ter a cobertura espiritual necessária, porque a igreja nos fornece cobertura espiritual. A igreja é um lugar de confissão e de cura. A igreja dos meus sonhos é uma igreja com vida comunitária. Versículo 46 diz assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria, sinceridade de coração. A igreja não é um lugar simplesmente para ir. Eu vou ao teatro, eu vou ao cinema, eu vou ao mercado,
e saio e tudo bem, eu não conheço quem está do meu lado e nem quero conhecer. Eu sonho em termos uma igreja comunitária, uma grande família, onde a comunhão, a unidade e a mutualidade sejam tão reais e evidentes que seja impossível não nos reconhecerem como realmente uma grande família de Deus. Uma igreja cheia de pequenos grupos, onde as pessoas são curadas, libertas, amadas, um lugar onde pessoas vocacionadas por Deus darão a sua vida para cuidar de outras pessoas, compartilhar a vida, o sonho, os recursos, onde não existam pessoas passando necessidades básicas entre nós. Um lugar de apoio, de se importar, um lugar de entender e viver as palavras de Jesus. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele não ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão e publicano. Ou seja, ele não é dos nossos. Digo-lhes a verdade. Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Percebe? Não é cada um com seus problemas. Você está errado, problema seu, se vire. Não. Se você vê algum irmão fazendo alguma coisa errada, agindo errado, com problema, vá até ele. É isto o que a palavra de Deus nos ensina. Viu como é importante a igreja em nossas vidas? E em quinto e último lugar, eu tenho a dizer que eu sonho com uma comunidade missionária. O texto diz, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Uma igreja que ganha pessoas todos os dias, que envia pessoas para o ministério. Sonho em termos uma igreja missionária, tão grande que será impossível passar despercebida por aqueles que estão buscando uma resposta, uma esperança, uma cura, uma restauração. Uma igreja que atrai o pobre e o rico, que alcance pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais. Uma igreja que alcance, que acolha, que envie pessoas por todo o mundo. Toda a necessidade na igreja pode ser satisfeita pela igreja. Uma igreja que marque sua presença em nossa comunidade, seja respeitada, que faça diferença diante de todos, inclusive o poder público. Uma grande família, com muitos membros que viva a missão como seu estilo pessoal e natural de vida, cheias de pessoas que vivem espalhadas por toda a sociedade, gente obediente de todas as idades, que obedecem a Jesus e cumprem sua missão no mundo com muita fé, fazendo a diferença em nome do Senhor Jesus. O que vemos é que este equilíbrio bíblico, e com ele temos o segredo do sucesso e da saúde espiritual dos primeiros igrejas, dos primeiros cristãos. É exatamente isto que acontece quando todos nós deixamos de apenas pensar que precisamos ir à igreja para sermos a igreja de Cristo. E eu tenho certeza de que o nosso sonho está no coração de Deus e queremos ir por este caminho. Vamos adiante. Seríamos cada dia mais uma igreja bíblica, informal, contextualizada, ágil,
transparente em suas ações, uma igreja empreendedora, voltada para ganhar e discipular todas as pessoas para Jesus, onde dentro dela todos somos ministros e fora dela todos somos missionários. Portanto, meu querido, minha querida, meu amado irmão, minha amada irmã, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Lute pela sua igreja, ame a sua igreja, sirva a sua igreja. E se você está atravessando um tempo difícil, lembre-se, nada é impossível para Deus. Você não deve construir sua vida sozinho. Não desista. Vamos juntos. Jesus nos ensina que devemos estar juntos. Sejam 2 ou 3, nós devemos estar juntos. Cristo sim, igreja sim. E eu espero que a sua resposta seja sim. A minha resposta é igreja sim. Seja um cristão engajado, comprometido, abençoado e abençoador, porque você precisa da igreja e a igreja precisa de você. Deus te abençoe e faça com que esta palavra possa cair no seu coração como uma semente preciosa e possa germinar, em nome de Jesus. Amém. Já faz muito tempo eu comprei uma igreja, a preço de sangue, a preço de dor. Já faz muito tempo enviei o meu filho para resgatar o que se perdeu. Já faz muito tempo que estou desejando essa humilde entrega de um adorador que só se incline ante a minha presença e não nas ofertas de uma posição. Já faz muito tempo que estou desejando que mostre ao mundo a imagem do amor, que não se confunda entre tanta gente, que seja distinta como eu sou, que não se divida como muitas vezes, entrando em contendas e discussões, buscando alcançar ser melhor do que o outro, se no universo grande eu sou. Eu quero uma igreja que me dê a glória e procure a união. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Que com seu louvor perfume o meu trono, dando-me esse lugar. Igreja que saiba fazer diferença entre o bem e o mal. Onde está a igreja que foi perdoada e libertada do castigo atroz? Aquela que vê ao que está caído, estende a mão e concede o perdão. Igreja desperta, chegou o momento da redenção. Eu quero uma igreja que
sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Uma igreja que sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Pelos pais e amigos, pela Santa Vez.